Gente, tudo bem se eu deixar a luz desligada? Eu acho que fica melhor assim, para a gente poder, então, enxergar os slides. Qualquer coisa vocês vão sinalizando. Assim, pessoal, acolhimento fraterno. Quando foi me dado esse tema para discutir, primeiramente eu fiquei pensando qual seria a mensagem da espiritualidade para comigo, né? Porque quando a gente está diante de um estudo, certamente se entende que esse estudo primeiramente é para nós e depois para todo o público que a gente vai repassar. E tão logo eu comecei esse estudo, como tudo que a gente estuda, a gente cai em si e vê o quanto a gente ainda precisa estudar, o quanto a gente ainda precisa conhecer a nossa doutrina espírita. Então nunca é demais. E a gente sabe, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que se a gente tem algum modelo a ser seguido, quando falamos de amor, fraternidade, acolhimento, o modelo está aí, Jesus, né? Vide Jesus. E é Ele que a gente deve buscar, não só no acolhimento, mas em qualquer trabalho. Só nos trabalhos? Não. Nas nossas vidas. Temos que ter muito presente a figura de Jesus em nossos corações, para que a gente consiga, de fato, alcançar aquilo que almejamos, enquanto trabalhadores dessa seara. Vamos lá, a introdução, então. No intuito de auxiliar com a terapêutica espírita aqueles irmãos que chegam até a nossa casa, precisamos entender como funciona de fato a tarefa de acolhedores, sem desta forma abrir espaço para a postura de aconselhamentos ou de intromissão na vida alheia. Devemos consolidar toda a nossa orientação com base na doutrina espírita, para que esta ajuda seja propulsora ou o start para despertar o autoconhecimento e a transformação moral. Aí tem um recadinho aqui do Allan Kardec. Coloco em primeira linha os que sofrem. Levantar coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, tê-lo talvez no abismo do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente fala aqui, ó, aconselhamento ou intromissão da vida alheia. Eu não disse, Celso, que eu ia achar aqui o item que me pegou de jeito? Quando a gente fala em aconselhamento, e isso aqui é uma coisa que a gente faz sem sentir muitas vezes. Tem gente que até não, né? Mas na maioria de nós, né, em via de regra, a gente quer, na verdade, é ajudar o outro. Nesse afã de ajudar o outro, a gente acaba aconselhando. A gente acaba, às vezes, se intrometendo num assunto que a gente, de fato, não conhece. E por que a gente não conhece? Primeiramente, porque quando uma pessoa vem com uma questão para nós, a gente está escutando apenas uma versão daquela questão. A gente não viveu aquilo, a gente não conhece tudo que vem por detrás do que está vindo para nós, né, daquela problemática. E mais do que isso, pessoal, a gente nem se conhece. Como é que a gente pode opinar numa situação alheia se a gente não tiver o mínimo de conhecimento da nossa doutrina? Porque aí não vai ser, não vamos trazer aquele conforto conforme o que diz o nosso Pentateuco, né, as nossas obras. A gente não vai estar falando conforme o que Jesus nos ensinou. Muitas vezes a gente vai estar trazendo aquilo que o nosso coração está cheio. Então, é muito, mas muito importante que a gente conheça de fato todas as obras básicas, assim como as obras subsidiárias. E eu não estava entendendo, quando me foi passado esse tema, por que a gente não botou esse tema na primeira aula? Porque, afinal de contas, é a aula do acolhimento, é quando a gente traz as pessoas para dentro da nossa casa. Mas, na verdade, ela está sendo dada hoje porque é importante que nós soubéssemos que o estudo ele é muito importante para que a gente consiga realizar essa tarefa. Então, por isso, essa aula veio logo após. Os aspectos dessa tarefa, então.
É uma tarefa muito complexa, pessoal. É muito complexa. Ela tem muitas questões de manejo, como saber o momento de ouvir, momento de perguntar, fazer os questionamentos, levantar o enquadramento e o enfoque necessário da problemática com clareza e objetividade. Tudo isso dentro do amor, dentro da tranquilidade. E é muito difícil a gente conseguir chegar na verdade do outro se a gente não souber ouvir. Porque muitas vezes as pessoas chegam para nos contar alguma coisa ou nos falar sobre uma determinada problemática e mesmo eu estando em silêncio, a minha cabeça está gritando muitas vezes. Ela está falando e eu já estou rebatendo. Não acredito que está me dizendo isso. Logo tu. Não acredito. Ou senão a gente fica naquele afã de já querer a resposta. Eu tenho a resposta aqui. Eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Só que no momento que a minha cabeça está girando, está pensando, eu não estou tendo atenção. Eu não estou dando o ouvido necessário para aquela problemática que está chegando até mim. Então eu preciso ter essa escuta qualificada, essa escuta silenciosa. Uma coisa que a gente precisa desenvolver, a gente tem cursos de oratória aqui na casa, né? Eu acho que a gente precisa ter um desenvolvimento de curso de escutatória. Porque a gente fala tão bem, mas a gente ouve tão pouco. E a gente precisa desenvolver isso dentro da gente. Isso é tão verdade que a gente tem uma boca só e 2 ouvidos, né? Então a gente precisa criar esse hábito de ouvir as pessoas. Ouvir num contexto geral, silenciando os nossos pensamentos. Para que daí sim, a partir daquilo que ela nos trouxer, a gente ter os questionamentos para que possamos chegar então no motivo da vinda dela. Porque muitas vezes as pessoas chegam até nós com uma problemática e no momento que a gente começa a questionar, a gente vai sentindo que a problemática não era bem aquela. Ela está trazendo um outro tipo de sentimento. Requer orientação doutrinária, né? Eu preciso entender qual é o motivo, de fato, que essa pessoa está vindo. Por que ela está vindo me procurar? Por que ela procura a nossa casa? O que trouxe ela aqui? Então, vai ter vários motivos, né? Eu preciso entender, então, nesse momento, quais são os posicionamentos da nossa doutrina em relação a sintomas de mediunidade, de obsessão, morte na infância, doenças terminais, depressão, pânico, divórcio, e aí vai toda a nossa problemática humana. Eu preciso saber onde está isso, aonde eu busco esse auxílio dentro da nossa doutrina, para que eu possa aliviar a dor do outro. Diversidade de público. A gente não sabe, né? Quem são as pessoas que vão chegar aqui? É homem, é mulher, é adolescente. Quem são essas crianças que chegam aqui? É pobre, é rico? Qual é a situação? Então, não existe, a gente não sabe, é diferente quando a gente vem para qualquer outro trabalho aqui na casa. A gente chega aqui, a gente tem um tema para falar como palestrante. A gente estuda, a gente se prepara, chega aqui e a gente trabalha. Assim quando a gente vai fazer os nossos atendimentos em cabine. A gente está ali conectado, a gente conhece o trabalho, tem toda a parte teórica que a gente se embasa. Mas quando é acolhimento, a gente não sabe qual é a problemática do dia. A gente não sabe o que a gente vai estar recebendo e como nós devemos orientar. Então a gente precisa sim estar preparado para tudo, para todo tipo de problemática que chegue. Alteração emocional. Precisamos ter em mente que todas as pessoas, olha, raras exceções, que não chegam na casa doloridas, com várias dores, com sofrimentos, né? Muitos de nós chegamos aqui nessa casa dessa forma, com várias questões para si, muitas vezes até mesmo perdido, nem sabe, muitas vezes, o que dói mais, de tanto problema que nós temos. Então a gente precisa ter em mente que essas pessoas não estão, às vezes, no seu juízo perfeito, para ter o mesmo entendimento que eu tenha. Então eu preciso ter isso para que eu consiga
levar esse auxílio para ela de forma com que ela entenda o que eu queira dizer. Não adianta chegar dizendo que lá na questão número tal do Livro dos Espíritos, isso não vai resolver o problema daquela pessoa. Eu preciso ter o conhecimento, mas ao mesmo tempo eu preciso ter esse olhar fraterno, esse olhar carinhoso, amoroso, e fazer com que a pessoa, além de entender de que forma ela pode se ajudar a sair daquela problemática, mas mais do que isso, transformar a sua vida. Esse é a ajuda que nós precisamos oferecer para todos que nos procuram. E, gente, eu falo em procura aqui na casa, né, nos nossos trabalhos, mas a gente sabe que nós seremos acolhedores em qualquer lugar que nós estejamos. Então, que isso pode servir e deve servir como guia para que a gente consiga, de fato, acolher a todos que nos procuram em qualquer lugar. Não envolvimento emocional. Assumir uma posição de imparcialidade. Isso aqui eu diria que é o mais difícil. Porque é raro a gente não conseguir, isso é um trabalho muito grande que a gente precisa fazer de não envolvimento. Principalmente quando nós somos mães, né? Que a gente é mais aquela coisa, imagina chegar uma problemática que é com uma criança, um filho, como a gente não se abater? Isso não significa, gente, que a gente não tem que sentir. É óbvio, nós somos seres humanos, mas não pode chegar alguém que está ali dolorido, pedindo a minha ajuda, sentar comigo, conversando, e eu cair num choro junto com a pessoa. Porque ela está buscando o auxílio. Então eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso ter essa separação dentro de mim. O que é muito difícil, né, pessoal? Isso realmente requer um treino muito grande de nós conosco mesmo. A gente precisa fazer esse trabalho, porque na verdade, todo trabalho espiritual, ele requer uma coisa muito importante. É o nosso autoconhecimento. É aquela questão da reforma íntima que falaram na última aula, que não gostam de falar de reforma. Eu sempre gosto de usar a palavra reforma para a gente lembrar que toda reforma dá trabalho. Toda reforma dá sujeira. Né? E muitas vezes a gente surta porque aquilo não acaba nunca, né? Mas é isso mesmo, essa é a ideia. Vai doer muitas vezes essa reforma, mas ela é necessária para que a gente se conheça e para que a gente possa oferecer o nosso melhor para o outro quando nos procurar.